Você não tem medo de falhar, você tem medo de ser visto tentando. Essa é uma verdade que me cercou por muitos anos e eu deixei de fazer muitas coisas que eu sabia que eu teria que ter feito porque eu tinha medo de começar algo e as pessoas me verem falhando. São vários momentos que eu poderia citar. Eu lembro quando eu era adolescente e ia interclasse na escola e eu queria me inscrever e eu ficava com receio. E se eu for lá e não passar? E se eu for jogar o jogo, jogar mal, as pessoas vão me ver sendo reprovado e eu não vou entrar pro time da escola. Eu tinha medo de tocar um instrumento publicamente, errar as notas e as pessoas iam ver que eu não estava hábil o suficiente para executar determinada coisa que eu tinha me proposto. Eu tinha medo de muitas coisas. Eu lembro quando eu fiz 18 anos, eu tinha medo de me inscrever na autoescola para tirar a habilitação e reprovar. E as pessoas veriam que eu tentei tirar e não passei. E eu vivi grande parte da minha vida carregando esse sentimento de deixar de fazer algo que eu sabia que tinha que ser feito, preocupado com como as pessoas reagiriam se eu falhasse. Ah, eu deixei de fazer tantas coisas. Mas quando eu entendi que não é sobre os outros, é sobre mim, algumas coisas começaram a mudar a minha vida. Eu lembro de diversas vezes que eu tinha convicção, certeza. Sabe quando você tem aquilo dentro do seu coração? Tipo assim, cara, eu preciso fazer isso. E eu era simplesmente paralisado, completamente. Eu inventava as desculpas para não começar. Eu dava voltas e voltas para fugir daquela determinada coisa, porque eu sabia que aquilo ia me expor para as pessoas. E ao ser exposto, eu queria ser visto como alguém pronto e não como alguém que estava iniciando, como alguém que tinha a possibilidade de falhar. Talvez se importar demais com o que as pessoas estão pensando sobre você é o que está te mantendo no mesmo lugar, estagnado, paralisado, travado, enquanto você poderia estar avançando rapidamente para o destino que você se propôs a chegar. Mas não, você prefere perder tempo pensando no que os outros estão pensando sobre você. E a grande verdade é que as pessoas não estão tão preocupadas com a gente assim. Na verdade, as pessoas vão julgar você fazendo, acertando, errando, falhando. Meu amigo, minha amiga, você vai ser julgado de qualquer maneira. Então, já que você vai ser julgado por fazer, faça a parada acontecer. Dê o seu melhor. Dê um passo em direção àquilo que você sabe que precisa fazer. Você vai ser julgado se você fizer ou se você não fizer. Se você acertar ou se você errar. Você vai ser julgado. Mas a opinião dessas pessoas não deveria ser um peso para você. Porque daqui a pouco elas nem vão se lembrar mais de quem você é. É só uma fase. É só um momento. Daqui a alguns anos ninguém tá nem aí com você. Talvez daqui a alguns meses, talvez daqui a algumas semanas, talvez amanhã. Tá todo mundo vivendo a sua própria vida. E essas pessoas que você tem medo de te julgar, provavelmente elas estão presas olhando para dentro de si e não conseguindo fazer nada também. Então para de ser paralisado pela opinião que os outros têm sobre você, ou que você pensa que eles têm. Não deixa isso te paralisar. Aonde você poderia estar se você desse ouvido à voz interior que fala aqui dentro, para você começar aquele empreendimento novo, para você começar aquela faculdade que você tanto deseja, mas tem medo de não terminar, para você se mudar de cidade, você que tem o sonho de viver em outra cidade, se mudar de país, mas você tem medo de dar esse passo e falhar e voltar para trás. Para você que quer sair do emprego e começar a empreender, para de ter medo. Para de ter medo de ser visto tentando. Existe um privilégio nisso. Não precisa ter medo de tentar. Não precisa ter receio de falhar. Quanto mais rápido você falha, quanto mais rápido você erra, mais rápido você aprende. Pensa comigo. Quanto mais você erra, mais formas novas você descobre de não fazer da forma errada. Eu sou um cara que eu gosto muito de errar. Eu sou um cara que eu gosto de quebrar a cara mesmo. Eu gosto de executar rápido. Se nascer uma fagulha no coração de desejo de algo que eu sinto que eu preciso fazer, sabe quando vem aquele incômodo? E aí ele não vai embora. Você fala assim, cara, não vou fazer isso. Não vou. E aí o incômodo continua aqui dentro. Tipo, vou usar um exemplo.
Cara, começa daqui. Vou dar meu exemplo aqui. Começa a gravar vídeo pro YouTube. Começa a gravar. E aqui dentro eu tô tipo assim, não, cara, mas vou começar um canal do zero. Pô, mas as pessoas vão me ver criando um canal, zero inscrito, primeiro vídeo, zero visualização. E aí você fala, não, não fazer isso. Aí você acorda no outro dia, tá aqui dentro, começa o canal. E aí você fala assim, não, mas imagino que as pessoas vão pensar quando elas me verem produzindo vídeo pro YouTube que ninguém vai assistir. E aí passa mais um dia, você acorda, aquele incômodo tá aqui, começa o canal. Meu amigo, minha amiga, esse é um sinal de que você realmente deve dar ouvido a essa voz que está martelando aqui no seu interior e tomar a decisão que você precisa tomar e dar início ao projeto que você precisa começar. Eu sei que você está assistindo esse vídeo e você sabe que aqui dentro, para você romper o seu ciclo, você precisa sair desse ambiente que você está. Para algumas pessoas é sair da sua cidade, para outras pessoas é sair da casa dos seus pais. Para outras pessoas é sair desse ciclo de amigos que te coloca para baixo. Para outras pessoas é parar de andar com más companhias. O que vai precisar acontecer para você se tocar? Que essa é a decisão que você precisa tomar. Pare de ter medo de ser visto tentando. Na verdade, quando eu mudei a ótica, tudo começou a acontecer na minha vida positivamente. Por quê? Eu tinha medo também de ser visto tentando, eu confesso. É frustrante você começar algo dar errado e você precisar voltar para o começo e as pessoas te olhando e falando: falei que ia dar errado. Ou deu ruim, né? Cara, pelo menos você tentou. A maioria das pessoas estão presas, elas não conseguem dar o passo, nem de tentar, porque elas estão preocupadas demais em falhar e ser vista, falhando e ser vista, tentando. Mas você só vai romper, você só vai avançar, você só vai progredir se você começar, se você tentar, se você for visto falhando. Que problema tem nisso? Que mal tem nisso? Todas as pessoas que chegaram nos seus objetivos estabelecidos, elas precisaram correr o risco de ser visto tentando. Então, não tenha medo de ser visto tentando. Na verdade, é maravilhoso isso. Quando eu comecei a perceber que o fato de ser visto tentando estaria fazendo parte da minha história, eu comecei a tentar mais. Eu comecei a dar passos maiores. E eu comecei a fazer algo que gerava um comprometimento comigo mesmo, mas também um comprometimento público. Se você quer vencer de fato o medo de ser visto tentando, você vai precisar anunciar publicamente que você está para começar algo. E aí você fala assim, João, é difícil demais isso para mim. Eu te digo que não. Uma vez que você decide se comprometer publicamente, você vai ter de um lado o receio ainda de ser visto tentando, mas de outro lado você vai ter o anseio de ser visto fazendo, porque você se comprometeu publicamente. Então você acaba de igualar o peso da opinião das pessoas. Antes elas poderiam te julgar porque você pode tentar e falhar, mas agora do lado de cá você tem uma motivação de tipo, eu vou cumprir o que eu falei. Eu vou fazer o que eu me comprometi publicamente. Quando eu comecei a tornar isso a público, eu comecei a parar de ter medo de tentar e começar a fazer aquilo que aqui dentro eu sabia que eu tinha que fazer. Então, eu falava publicamente, seja nas redes sociais, seja para os seus amigos, falar, ó, eu vou começar a gravar vídeo pro YouTube. Eu vou começar esse empreendimento. Eu vou começar esse novo negócio. Eu vou me mudar de casa. Eu vou me mudar de cidade. Faça isso. Faça o teste. Faça o teste. Assuma o compromisso publicamente. Tudo que você precisa para vencer o medo de ser visto tentando é fazer a primeira coisa que precisa ser feita publicamente. Você vai ativar um comprometimento interno que você não tem ideia. Você não faz ideia. Aqui, se tratando desse canal mesmo, eu tornei isso público. Eu tornei isso público. Já estamos aqui, 4 dias consecutivos, sem falhar. Eu vou cumprir o meu compromisso dos próximos 90 dias. Fazer isso. João, e se chegar no final dos 90 dias você tiver falhado? Eu tentei.
João, e se chegar no final dos 90 dias nada ter acontecido? Eu tentei. É muito mais gratificante você começar algo e ir crescendo do que o estereótipo que você tem. Seria melhor se tudo já estivesse pronto. Que graça tem? Algo pronto. Você não curtiu o processo, você não viveu a experiência, você não aprendeu. A maioria de nós queremos começar algo já prontos. Nós temos, na verdade, dificuldade de começar algo do zero, porque muitas pessoas já estão à frente daquilo que nós estamos nos propondo a começar. Mas essa jornada não é sobre os outros. É sobre nós, é sobre mim mesmo, é sobre você mesmo. E aqui a gente entra num outro ponto que é a comparação. Para de ser paralisado por se comparar. A comparação com o outro, ela é injusta. Você acha que é justo você se comparar com alguém que tem uma jornada diferente da sua, que começou antes, que deu algo mais profundo em troca, que dedicou mais tempo, que passou por coisas que você ainda não passou? Você acha que seria justo você começar do mesmo lugar? Você acha que seria justa essa comparação? De alguém que está fazendo o que você está se propondo há 3, 4 anos e você querer começar no mesmo lugar? Toda coisa que vai longe, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um processo, ela tem experiências que vão acontecendo nesse meio do caminho. Esteja disposto a experimentar dessa experiência. E tem algo que eu uso aqui que funciona bastante, é que eu nunca olho para o objetivo final. O objetivo final, chegar no destino final, seja de começar um negócio novo, seja de se mudar, conforme eu já citei aqui, o objetivo não deve ser o destino. O objetivo precisa ser o primeiro passo que você precisa dar. Foque no primeiro passo, depois foque no segundo passo, depois no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Quando você vê, você já está trilhando. Quando você vê, você já está fazendo. Não tenha medo de ser visto tentando, porque você pode se arrepender depois. É melhor ser visto tentando, falhar, quebrar, precisar recomeçar, voltar para trás, do que chegar lá na frente, você olhar para trás e falar: tudo que eu tenho é arrependimento, é remorso de não ter feito o que eu sempre tive vontade, porque eu tive medo de ser visto tentando. Então, olha aqui para mim, abandone esse medo. Dê o primeiro passo. Acredite. Se isso está aqui dentro, por dias e dias, tem pessoas que por anos você não consegue abandonar esse desejo que diariamente te persegue, para você agir, para você tomar a decisão, tomar a iniciativa. Faça isso hoje, agora mesmo. Faça isso agora mesmo. Comece. Você só precisa começar. As pessoas vão falar bem, as pessoas vão falar mal, as pessoas vão falar de todo jeito. Priorize você e não elas. Priorize a sua opinião e não a opinião que você acha que elas vão ter. Já parou para pensar que essa pode ser uma neura da sua cabeça também? A maioria das pessoas não tá nem aí porque você tá pensando, ou nem aí para você. Pare de desistir antes de começar. Pare de procurar problemas antes dele existir. Problemas são para ser resolvidos. Tentativas e erros faz parte de quem chega em lugares altos e grandes. É melhor você errar muitas vezes, é melhor você tentar muitas vezes, é melhor você falhar muitas vezes do que você não acertar nenhuma por não ter tentado. Se você falha muitas vezes, a chance de você acertar é muito maior do que se você ficar parado, esperando o tempo passar, para daqui a pouco você olhar e falar: eu nunca tive coragem de fazer o que eu deveria ter feito e eu me arrependo disso. Então, faça hoje, faça agora. Você só precisa de uma decisão, você só precisa do primeiro passo, você só precisa começar. E isso não depende dos outros, isso depende apenas de você. Se você quer receber mais vídeos como esse e avançarmos em mentalidade para darmos passos práticos em direção àquilo que nós sonhamos, queremos, desejamos,
clique aqui em se inscrever, ative as notificações para que você seja o primeiro a receber ela quando sair um vídeo novo. Tamo junto!